Olá, eu sou a Érica, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e preceptora da Residência de Pediatria do Hospital Infantil João Paulo II. Nessa videoaula, eu vou falar de duas classes de antimicrobianos bastante utilizados na nossa prática clínica pediátrica: os aminoglicosídeos e os macrolídeos. Diferente dos beta-lactâmicos que foram abordados nas videoaulas anteriores, ambos têm como alvo a síntese proteica. Nessa videoaula, eu vou abordar a gentamicina e a amicacina. Em relação aos aspectos da farmacocinética, os aminoglicosídeos apresentam baixa absorção via oral e, por isso, somente são utilizados pela via endovenosa ou intramuscular. Após a administração parenteral, eles se distribuem rapidamente no líquido corporal extracelular, porém atingem baixa concentração intracelular, exceto nas células do túbulo renal proximal. Em relação ao líquor, eles apresentam penetração ruim e irregular, e como o índice terapêutico tóxico dessas drogas é estreito, não é possível utilizar doses mais altas e, por isso, não se recomenda a monoterapia com aminoglicosídeos para o tratamento de meningite por bactérias gram-negativas. O principal mecanismo de ação dos aminoglicosídeos exige o transporte ativo do medicamento para dentro da célula bacteriana, onde ele se liga ao ribossomo para induzir a produção de proteínas defeituosas. Os aminoglicosídeos apresentam atividade potente contra os micro-organismos gram-negativos aeróbios, incluindo a Pseudomonas aeruginosa, espécies de Acinetobacter e o grupo das enterobactérias. Podem também apresentar atividade sinérgica quando associados com um antimicrobiano que atua na parede celular para o tratamento de bactérias gram-positivas selecionadas como Staphylococcus aureus, Streptococcus, Enterococcus e a Listeria monocytogenes. Como os aminoglicosídeos dependem do oxigênio para o transporte ativo para dentro da célula microbiana, eles não apresentam boa ação contra as bactérias facultativas em condições de anaerobiose. A resistência pode ocorrer por alteração dos sítios de ligação no ribossomo, alteração da permeabilidade ou principalmente pela produção de enzimas inativadoras. A resistência é frequente nas espécies de Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia e Flavobacterium. Em relação às reações adversas, o principal efeito colateral dos aminoglicosídeos é a nefrotoxicidade, que se manifesta em geral após o terceiro dia. O índice terapêutico e tóxico é estreito e, por isso, recomenda-se o monitoramento dos níveis séricos, que deve ser realizado 30 minutos antes da quarta dose. A reexposição aos aminoglicosídeos aumenta o risco, assim como o uso de doses maiores, intervalos de administração mais frequentes e tratamento por mais de 3 dias. A ototoxicidade é outro importante efeito adverso dos aminoglicosídeos. Geralmente se manifesta após o 9º dia, é irreversível e pode se manifestar até semanas após a interrupção do medicamento. O bloqueio neuromuscular é raro. O uso dos aminoglicosídeos em dose única diária tem sido recomendado para reduzir a possibilidade de nefrotoxicidade. Então, quando devemos utilizar os aminoglicosídeos em crianças? As principais indicações incluem as infecções graves causadas por bacilos entéricos gram-negativos, incluindo a sepse neonatal e as infecções abdominais quando são utilizados em associação com outros antibióticos, e as infecções do trato urinário complicadas, podendo nessa situação ser usados em monoterapia.
São muito utilizados também em pacientes fibrocísticos com exacerbação pulmonar e na endocardite bacteriana associados com antibióticos com cobertura para gram-positivos. Agora eu vou falar de outra classe de antibióticos que tem também como alvo a síntese proteica. São os macrolídeos. Essas drogas são bastante utilizadas na prática clínica pediátrica, muitas vezes até exageradamente. Inicialmente, vou falar de alguns aspectos da farmacocinética de cada droga. Em relação à distribuição, a eritromicina é mais lábil em relação ao ácido gástrico e por isso foi substituída com vantagens pela claritromicina e a azitromicina. Essas drogas se distribuem bem em tecidos e fluidos, exceto em líquido cefalorraquidiano. A claritromicina e a azitromicina atingem altas concentrações intracelulares, mas, com exceção da azitromicina, rapidamente se difundem para fora das células quando as concentrações extracelulares ficam baixas. Em relação à eliminação, a eritromicina e a azitromicina são excretadas pela via biliar e a claritromicina pela via renal, devendo se ajustar a dose na vigência de insuficiência renal moderada grave. A claritromicina pode ser tomada sem levar em consideração os alimentos, enquanto a azitromicina deve ser tomada pelo menos 1 hora antes ou 2 horas após a refeição. Apesar da eritromicina apresentar um amplo espectro de ação, como vocês podem ver aqui no slide, atualmente é pouco usada, porque os outros macrolídeos apresentam uma comodidade posológica melhor e menos efeitos gastrointestinais. A claritromicina apresenta boa ação contra os streptococcus, estafilococcus, bordetella pertussis, Helicobacter pylori e Toxoplasma gondii. Em relação à eritromicina, apresenta atividade semelhante contra os streptococcus, estafilococcus, pneumococo e bordetella, e maior atividade contra as bactérias atípicas, como a Chlamydia trachomatis, Mycoplasma pneumoniae e Legionella, e também maior atividade contra o Haemophilus influenza. No entanto, os pneumococos que são resistentes à eritromicina também são resistentes à claritromicina e à azitromicina. A azitromicina apresenta um amplo espectro de ação, se destacando a atividade contra as bactérias atípicas Shigella, Bartonella henselae, Toxoplasma gondii e a Gardnerella vaginalis. A atividade contra o Mycoplasma pneumoniae e a Legionella pneumófila é semelhante à da eritromicina e claritromicina. Em relação à resistência bacteriana, as enterobactérias e os gram-negativos não fermentadores são intrinsecamente resistentes aos macrolídeos, devido à impermeabilidade da membrana externa. A resistência adquirida pode ocorrer por alteração dos sítios de ligação, como vista nos Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus e anaeróbios, ou pela produção de bombas de efluxo, também vista nos Staphylococcus, Streptococcus e Enterococcus, e pode também ocorrer pela produção de enzimas inativadoras. Atualmente, a resistência do Streptococcus pneumoniae aos macrolídeos é alta, como vocês podem ver aqui nessa tabela com dados do Cireva. Entre 147 amostras, 69 mostraram resistência à eritromicina, ou seja, quase 47% de resistência. Lembrando que os pneumococos resistentes à eritromicina são também resistentes à claritromicina e à azitromicina. Em relação às reações adversas, o efeito colateral mais frequente é a intolerância gástrica, que pode ocorrer com a administração de qualquer macrolídeo,
mas é mais comumente associada ao uso da eritromicina. A eritromicina e a azitromicina têm sido associadas ao aumento no risco de estenose hipertrófica do piloro, e todas elas podem provocar o prolongamento do intervalo QT, predispondo à taquicardia ventricular. A hepatite colestática, apesar de incomum, costuma ser grave. E, como os macrolídeos são metabolizados pelas enzimas do sistema microsomal hepático, deve-se atentar para as possíveis interações medicamentosas. Para finalizar, vamos falar sobre as principais indicações desses medicamentos. Atualmente, a eritromicina somente está indicada de acordo com a maioria das referências bibliográficas para o tratamento da pneumonia afebril do lactente. Porém, na prática, tem sido substituída pela azitromicina. A claritromicina está indicada principalmente para o tratamento das infecções respiratórias pelo micoplasma. Está indicada também nos esquemas de associações para tratamento da úlcera péptica associada ao Helicobacter pylori e infecções pelo complexo Mycobacterium avium disseminado. As taxas crescentes de resistência à claritromicina entre patógenos comuns do trato respiratório e estruturas da pele têm sido associadas à falha do tratamento. Não devem ser utilizadas em crianças menores que 6 meses por falta de dados quanto à segurança e eficácia. A azitromicina está indicada principalmente para o tratamento da coqueluche, nas diarreias invasivas e na doença da arranhadura do gato. Em relação ao otite média, situação onde é frequentemente usada, a maioria das diretrizes não recomenda a azitromicina ou claritromicina para o tratamento empírico, a menos que o paciente tenha uma reação de hipersensibilidade do tipo 1 às penicilinas. Muito obrigada e até a próxima videoaula.